Boa noite, queridos. Graça e paz. Muito bom estar de novo com vocês. Ontem já estivemos com parte de vocês aqui em Uberaba e agora estamos com o restante de vocês. Graças a Deus por isso. Para aqueles que não estavam ontem, eu trago um abraço dos irmãos também do Rio de Janeiro. Estou aqui com a minha esposa, Damares. Fique em pé, por favor, amor. Estamos aqui sendo abençoados junto com vocês. Ontem nós começamos um assunto, nós falamos sobre um assunto que tem sido muito importante na minha vida prática com Deus, no meu caminhar, e o meu desejo é que você também receba essa palavra assim como eu recebi e tenho andado nela e tenho visto como Deus tem operado através da minha vida e na minha vida por essa palavra. Nós estávamos falando ontem sobre a autoridade que Deus concedeu aos seus filhos. Se você é nascido de Deus, você tem a autoridade que Deus te deu. E essa autoridade o Senhor espera e deseja que você a utilize no seu dia a dia, na sua vida, de tal forma que o Senhor seja glorificado e que o nosso inimigo seja sempre derrotado em todas as coisas. Ele já é derrotado ali na cruz do Calvário, mas nós temos que, com a autoridade que o Senhor nos deu também, manifestar essa vitória de Jesus Cristo. Nós só temos autoridade porque o Senhor Jesus conquistou por nós. Ontem nós proclamamos um verso na palavra e eu quero te chamar para a gente proclamá-lo de novo, Está em Lucas 10, 19. Eu uso a versão Almeida, Revista e Atualizada. Eu queria proclamar esse verso com você. Lucas 10, 19. Diz assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Nada absolutamente vos causará dano. Vamos proclamar juntos? Você pode repetir comigo? Eu não sei qual a versão que está ali, está diferente, né? Eu vou propor aos irmãos a repetirem a versão que eu estou usando, porque fala autoridade. Eu prefiro essa versão, autoridade. Então, repitam comigo, por favor. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Amém. Vamos falar agora aplicando a nós mesmos. A gente tem que pegar a palavra de Deus e trazer para a gente. Agora nós vamos falar, aqui está falando, eis que vos dei, Jesus falando. Agora nós vamos proclamar já dizendo que nós temos essa autoridade. Você pode repetir comigo? O Senhor me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente me causará dano. Amém. Você declarou com fé essa palavra? Porque ela é sua. Ela é de cada um dos filhos de Deus. Ontem nós falávamos nisso, e não temos tempo assim de falar tudo isso, tudo que nós falamos ontem, mas deixa eu colocar aqui algumas verdades para nos lembrar quem estava lá ontem, quem não estava depois, talvez, acho que o Finis gravou, pode olhar. Mas, queridos irmãos, quando Deus criou o homem e colocou ele ali no jardim. Uma das ordens que ele deu, está lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, é que o Senhor falou para que ele pudesse dominar, que ele tivesse domínio sobre a terra, que ele tivesse domínio sobre os animais, que o homem sujeitasse a terra e dominasse. Deus deu autoridade para o homem. E a palavra do Senhor vai nos dizer, no Salmo 115, que os céus são os céus do Senhor, mas que a terra Ele a deu aos filhos dos homens.
Você é filho do homem? Ninguém é fantasma, né? Deus deu autoridade nessa terra. Ele deu essa terra aos filhos dos homens e disse para que eles dominassem, que eles tivessem autoridade. Mas nós sabemos o que aconteceu. Quando o Senhor Jesus foi tentado, Satanás levou ele, colocou lá e mostrou a glória desse mundo e falou assim, olha, se você me adorar, se prostrado me adorares, eu vou te dar essa glória, eu vou te dar tudo isso. Eu vou te dar essa autoridade, porque esta autoridade me foi entregue. Quem entregou essa autoridade para Satanás não foi Deus. Foi o homem na queda. Quando o homem caiu, ele se tornou servo de Satanás, servo do pecado, servo de Satanás. Satanás se assenhorou e ele usurpou essa autoridade que Deus havia dado para o homem. Mas louvado seja Deus. Deus poderia, se ele quisesse, mudar essas coisas, mas ele se limitou. Nós não entendemos isso, mas Deus se limitou. Ele fez uma aliança com ele mesmo. E a palavra de Deus diz que ele fala, no Salmo 89, 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Quando Deus havia dado essa autoridade para o homem na terra, Deus não ia intervir aqui diretamente, mas ele precisava do homem. E o que o Senhor fez? A única forma dele fazer era através do homem. O que ele fez? Enviou seu Filho, o Senhor Jesus. E o verbo, nós lemos aqui hoje e cantamos, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus, sendo Deus, ele deixou de lado a sua glória e se fez homem. E viveu aqui nessa terra como um homem perfeito, sem pecado. E Satanás tentou tirar do Senhor Jesus essa realidade da sua humanidade. Quando ele tentou, ele falou, olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás não falou se você é filho do homem, nada disso, você é filho de Deus. Ele queria que o Senhor Jesus usasse a divindade dele. E se o Senhor tivesse usado a divindade dele, ele não podia ter ido no nosso lugar na cruz. Mas o Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Na queda, a autoridade que Deus deu ao homem passou para Satanás. Mas louvado seja Deus. Quando o Senhor foi ali na cruz, irmãos, toda dívida que constava a nosso respeito foi cravada na cruz. Toda dívida que você tinha com Deus foi cravada na cruz. Você já descobriu isso quando você creu em Jesus, que toda a sua dívida acabou? Você sabia disso? Um dia eu disse isso e o irmão ficou bravo comigo. Mas eu não devo nada mais para Deus, nada. Sabe por quê? Porque Ele pagou para mim. A minha dívida, diz Colossenses, que o escrito de dívida que havia a nosso respeito foi cravado na cruz. Eu não devo mais nada. Você deve alguma coisa ainda para Deus? Se você deve alguma coisa para Deus, você ainda não nasceu de novo. Mas se você nasceu de novo, você não deve nada mais para Deus. O Senhor Jesus pagou esse preço, está consumado. E quando o Senhor foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. O Pai não o deixou ali na morte, mas pelo poder do Espírito Santo ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele falou, todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ah, irmãos, ele resgatou toda a autoridade que havia sido perdida pelo homem. Ele tomou as chaves. Eis que eu tenho as chaves, disse Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Como Deus? Jesus recebeu essa autoridade como Deus? Não, como Deus ele já tem. Mas como homem. Aquilo que o primeiro homem perdeu, aquilo que Deus não recebeu do primeiro homem, Deus recebeu do segundo homem, que é Jesus Cristo. E agora você e eu estamos em Cristo. Estamos nesta autoridade. Jesus já de antemão, antes dele ir ali na cruz e realizar a obra, ele já falou, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões
e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos causará dano. Essa foi a autoridade que o Senhor nos deu, irmãos. Nós temos autoridade. Às vezes nós vivemos, sempre conformados com tantas coisas que o diabo está fazendo por aí, as coisas estão acontecendo na nossa vida, as nossas circunstâncias, e a gente fica aí, tudo bem. Na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade, parece que está tudo bem. Mas que o Senhor levante uma ira santa no nosso coração para a gente usar a autoridade que Ele nos deu. Às vezes você está percebendo que tem coisas só dando errado, uma coisa atrás da outra. Não é coincidência, irmãos. Às vezes é o dedo do diabo que está movendo as coisas. E você tem autoridade para se levantar e dizer, não, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha família. E ordeno que todo o trabalho das trevas cesse agora. Eu declaro a vitória de Jesus Cristo aqui na minha casa. Eu declaro a vitória do Senhor Jesus sobre os meus filhos. Eu ordeno que o inimigo tire as suas garras dos meus filhos, no nome de Jesus. Nós temos autoridade, irmãos. Mas o inimigo vem nos enganar. Não, quem é você? Você é filho de Deus. Essa é a maior posição no universo depois de Jesus. Você é filho de Deus. E você tem autoridade em Cristo Jesus. Muitas vezes, eu estava falando ontem, muitas vezes o que acontece? A gente começa a clamar a Deus as coisas, mas Deus já falou para a gente fazer as coisas. Muitas vezes a gente está pedindo que o Senhor faça algo que Ele já mandou que a gente fizesse. Não é interessante isso? Como Moisés estava lá clamando a Deus, porque o Mar Vermelho está na frente, o exército estava atrás, o povo começou a ficar apavorado e clamando a Deus, e o que Deus falou com Moisés? Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, você pega o seu bastão e divide o mar. O bastão simbolizava e significava a autoridade que Deus tinha colocado nas mãos de Moisés para ele usar. Deus colocou um bastão nas nossas mãos, se eu posso dizer assim. Tem uma autoridade. E você pode verbalizar essa autoridade. É através das suas palavras que a autoridade é verbalizada. Eu criei, por isso falei. Você crê na autoridade que Deus te deu? Então fale essa autoridade. Eu usei um exemplo ontem, eu vou terminar aqui sobre autoridade, depois vocês podem ouvir o que ficou, mas às vezes vem pensamentos maus, principalmente os mais jovens, eu passei muito por isso, pensamentos maus, e a gente fica sem saber como lidar, e a gente começa, às vezes você está orando, você está até orando, está ajoelhado ali, de modo piedoso, orando, e vem pensamentos terríveis na sua mente. E a pessoa começa a ficar apavorada, Senhor, me ajude, Senhor, eu sou muito pecador, ou então, Senhor, eu não queria pensar isso, Senhor. E você, mas aquilo não é pensamento seu, você queria pensar naquilo? Não. Surgiram. São dardos inflamados do maligno. O que você tem que fazer, em vez de ficar clamando ao Senhor? Usa o seu bastão de autoridade. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não aceito esse pensamento do mal em nome de Jesus. Saia. E coloque um pensamento bom no lugar na hora. É simples, e continue. Não ligue, não fique apavorado. Eu resisto esse pensamento de morte em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu resisto esse pensamento de suicídio no nome de Jesus. Há muitos jovens atormentados com pensamentos suicidas. Geralmente, quando vou em reunião, eu chamo as pessoas para orar, eu quero orar com as pessoas. Geralmente, os mais jovens vêm me confessar, estou tendo pensamento suicida. E são crentes em Jesus. Como que você lida com isso? Não é ficar amedrontado e dizer, eu não aceito esse pensamento. A minha vida pertence ao Senhor, eu estou lavado no sangue de Jesus, e eu vou viver enquanto o Senhor quiser que eu viva.
Fora espírito de suicídio. Você tem autoridade, meu irmão, minha irmã, mais jovenzinho que você seja, você tem autoridade. Você tem autoridade. Não tenha medo, resista em fé. Às vezes o inimigo é insistente, você vai resistir uma vez, depois daqui a pouco volta de novo. Resista de novo. Persevere. Ele fugirá de você, não é você que tem que fugir dele, ele que vai fugir de você. O Senhor nos deu autoridade, irmãos. Eu quero avançar num outro assunto hoje. Eu sei que os irmãos aqui têm passado por muitas lutas na área de saúde, de enfermidades. É normal que nós, nesse corpo caído, irmãos, ficamos sujeitos às enfermidades. Um dia, nós receberemos um corpo glorificado, amém? Um dia, o que vai acontecer? A palavra de Deus fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos, o que vai acontecer com eles? Vão ser transformados. Esse corpo, Paulo fala que esse corpo vai ser transformado num corpo de glória. Não vai ser mais esse tabernáculo caído, sujeito às dores, sujeito às enfermidades, todo esse problema. Toda a enfermidade, no final das contas, foi consequência o quê? Da queda do homem. Mas louvado seja Deus, irmãos. Jesus Cristo fez provisão por nós. Por que você um dia vai poder receber um corpo glorificado? Você já pensou nisso? Por quê? Você acha que é de graça? É de graça para você e para mim. Mas alguém pagou um preço. Se o Senhor não tivesse ido naquela cruz e dito, está consumado, você não poderia ganhar um corpo glorificado. Mas você vai ganhar um corpo glorificado porque Jesus realizou. A salvação do Senhor Jesus é completa, é no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Quando você creu em Jesus Cristo, você ganhou um novo espírito. Esse espírito seu é exatamente igual ao espírito de Jesus Cristo, não vai ser mudado, não vai ser transformado, porque ele já é perfeito. Mas a sua alma precisa ser trabalhada. Essa alma brava aí, né? Alguns irmãos são bravos, né? São temperamentais, cheios de vontade. Isso tudo tem que ser trabalhado pelo Senhor. O caráter de Deus tem que ser formado. Isso está sendo feito agora, no presente. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas no futuro, na volta de Jesus, num piscar de olhos, num piscar de olhos, você receberá um corpo glorificado que não estará sujeito às enfermidades, às doenças, às dores, absolutamente nada, na morte, mais nada. Aleluia! Isso é por causa da obra de Jesus. Mas, queridos irmãos, hoje nós podemos antever os poderes vindouros. Lembra que Hebreus diz isso? Que nós podemos experimentar os poderes do mundo vindouro. No mundo vindouro é saúde plena. No mundo vindouro não tem enfermidade, não tem doença. Mas nós já podemos entrar, colocar o nosso pé já antevendo isto, irmãos. Por quê? Porque Jesus realizou a obra na cruz. Ali na cruz, o Senhor Jesus, ele não só resolveu o problema dos nossos pecados, mas também as consequências do pecado. E uma das consequências do pecado é o quê? Enfermidade. Quando houve a queda, trouxe o quê? A queda como consequência? Enfermidade. E o Senhor, ele trouxe para nós solução. Eu quero animá-los, irmãos, porque é uma luta, né? As enfermidades são lutas para nós. Mas eu queria hoje que, com a graça de Deus, aquilo que eu recebi do Senhor, eu queria hoje repartir com vocês. O entendimento que eu tenho hoje, que eu não tinha há alguns anos atrás,
que tem me ajudado, eu queria repartir. Porque, às vezes, o nosso entendimento ele está errado. E, por não conhecermos, a gente pode estar perecendo em algumas coisas. O meu povo perece por quê? Falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós conhecermos a verdade da obra de Jesus, com relação a essa questão de doenças e enfermidades, nós seremos ajudados. Então, o que eu tenho ganhado, eu acho que eu estou engateando, mas eu creio que é de ajuda. E tem ajudado muitas pessoas, e me ajudou grandemente. Eu espero que te ajude. Coloque Atos 4:29 aí na tela, por gentileza. Queria que nós lêssemos essa palavra aqui, antes de eu começar a falar sobre este assunto. Olha o que diz lá: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles foram ameaçados para não pregar o evangelho, estão lembrados? E aí, eles reuniram para orar. E qual foi a oração que eles fizeram? Preste atenção. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Agora, olha só o que diz: concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra. Prossiga, irmão, próximo. Olha o que diz lá: enquanto estendes a tua mão para fazer o quê, irmãos? E para que se façam, o que mais? Sinais e prodígios. Pelo nome de quem? Do teu santo Filho, Jesus. Eles oraram e diz o que aconteceu depois disso. O lugar tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Você já orou assim, irmãos? Você está orando essa oração? Os irmãos em São José dos Pinhais reuniram aqui para orar assim: Senhor, nos dê ousadia. Enquanto nós pregamos a palavra com ousadia, que o Senhor venha curar. Que o Senhor venha fazer sinais, maravilhas, pelo nome do teu Filho Jesus. Ah, irmãos, eu fico muito empolgado com isso, hein? Espero que você fique empolgado. Ah, irmãos, esta é a oração que a igreja fez. Será que não é um exemplo para nós, não? Nós somos muito conformados. Nós gostamos de viver assim, parece que uma vida assim muito digna, né? Todo certinho, né? Vamos ali, estamos nas reuniões. Paz do Senhor, meu irmão. Graça e paz. Ah, irmão, toma esse remédio, faça isso, faça aquilo. Não está errado tomar remédio. Tem que ir no médico. Mas será que não falta assim uma santa indignação dentro da gente com o mal, irmãos? Será que não falta, não? Esses irmãos, eles queriam pregar a palavra com ousadia. Então, falaram assim, confirme essa palavra com curas, confirme essa palavra com sinais. Senhor Jesus. A gente vai vendo o mal, a gente está cheio de autoridade que Deus nos deu, mas a gente fica conformado e vai suportando aquelas coisas. Mas nós precisamos nos levantar em fé, irmãos. Agora, a nossa fé é baseada em quê? Em quê, irmãos? Na palavra. Tem que ser nas Escrituras. Se não for nas Escrituras, não vale, irmãos. Então, nós precisamos nos voltar. Será que o que eu quero fazer, será que a palavra está dizendo para eu fazer aquilo? Se está dizendo para eu não fazer, eu não vou fazer. Eu tenho que fazer aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer. Então, irmãos, fiquem ligados na palavra, nas Escrituras. O que as Escrituras nos dizem a esse respeito.
Hoje eu quero responder uma pergunta que eu vou fazer para você. É da vontade de Deus curar os seus filhos? É da vontade de Deus curar os seus filhos? Eu tenho que ter certeza disso na palavra de Deus. Eu tenho que ter uma resposta. Se eu falo sim, eu tenho que ter a resposta na palavra de Deus. Se eu digo não, eu também tenho que ter a resposta na palavra de Deus. Estamos de acordo até aqui, irmãos? Eu quero te dar 8 razões para que você creia que é da vontade de Deus curar. Tá bom? Não tem mágica nesse número 8, não é? Porque eu achei, eu fui anotando, anotei 8. Pode ser que tem. Não, pode ser não. Certamente, se você for pesquisar na palavra de Deus, vai encontrar mais razões. Mas essas 8 devem ser suficientes para nós. Pelo menos foi para mim. A primeira razão, Deus disse de si mesmo que Ele é o Deus que cura. Ele se identificou como o quê? Jeová? O nome de Deus, Deus que cura, é o que é mesmo lá no hebraico? Alguém lembra disso aí? Jeová, Rafá. Queridos irmãos, Deus tem alguns nomes redentivos na Bíblia. Não é? Quando nós falamos Jeová Shammah, que Deus está presente. Jeová Shalom, Deus é a nossa paz. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Quando o Senhor se revelou com esses nomes redentivos, é porque Ele estava se identificando daquela maneira. Que Ele era aquilo que Ele estava sendo chamado, aquilo que Ele mesmo se designou. Deus, Ele mostra o coração dEle por esses nomes redentivos. Se Deus é o Deus da provisão, Ele disse que Ele é. Ele diz, eu sou o Jeová Jireh. Eu sou o Deus da provisão. É porque Ele quer prover. Jeová Shalom, porque Ele é o Deus da paz. Eu sou o Deus da paz. Eu dou paz, eu trago a paz. E quando Ele disse, eu sou o Jeová Rafá, o que Ele quis dizer? Eu sou o Deus que cura. Irmãos, essa é a primeira evidência para mim de que é da vontade de Deus curar. Porque Ele mesmo, é o caráter dEle, Ele mesmo se identifica como Deus que cura, que é o Deus dos médicos, é o médico que cura. A primeira vez que o Senhor revelou esse nome, a primeira vez não, quando Ele revelou esse nome, e Ele disse isso para o povo de Deus, ali, que estava saindo do Egito, indo para a terra prometida, está em Êxodo 15, 26, o Senhor disse que nenhuma enfermidade viria sobre eles, porque Ele era o Senhor que sarava o povo, era Jeová Rafá. No Salmo 105, 37 diz que não havia nenhum enfermo entre eles. Eu fico assim pensando, irmãos, Rodrigo, cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Sumiu? Ah, não, apareceu. Eu estou falando aqui, os que gostam de estudar a Bíblia aí, que são curiosos, quantas pessoas saíram do Egito, que eram escravos, e iam para a terra prometida? Quantas pessoas? 2 milhões de pessoas. 600 mil era só homem acima de 20 anos. Queridos irmãos, quantos habitantes tem São José dos Pinhais? 350 mil. Tinha 6 vezes mais gente que saiu do Egito para ir para a terra Canaã. E sabe o que o Salmo 105 está dizendo? Que não havia um só enfermo entre eles. Meu Deus! 2 milhões de pessoas, nenhum enfermo, porque Jeová Rafá estava no meio deles. Irmãos, isso é para nos impressionar. Meu Deus! Nenhum enfermo, 2 milhões de pessoas. Alguém aqui está precisando de saúde? Levanta a mão, por favor. Olha só, poucos irmãos aqui, tem vários precisando de saúde. Tinham 2 milhões e não tinha nenhum enfermo. Ah, queridos,
Se Deus curou os israelitas, irmãos, será que Deus não poderia também nos curar? Eles estavam debaixo da antiga aliança, foram curados. Será que nós que estamos debaixo da nova aliança, já depois de Jesus realizar a obra, será que Deus não pode nos curar, irmãos? Pode, claro. Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. A segunda evidência de que é a vontade de Deus nos curar é que Ele fez provisão de cura para nós através da obra de Jesus, através da redenção. A Bíblia diz que não só os nossos pecados foram colocados sobre o Senhor Jesus, mas diz que Ele levou sobre si também o quê? As nossas enfermidades e as nossas dores. Há uns anos atrás, era mais ou menos assim, eu acho que na minha cabeça ficava assim, não, mas essas enfermidades, essas dores foram enfermidades espirituais que foram colocadas sobre Jesus. Né? A gente dava essa desculpa. E alguns irmãos ainda pensam assim, mas graças a Deus que quando essa palavra se cumpriu, essa profecia de Isaías 53 se cumpriu, ali em Mateus capítulo 8, 16 e 17, está dizendo que eles levaram a Jesus muitos endemoniados e ele, Jesus, com a sua palavra expulsou Deus dos espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E diz aqui, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ou seja, enfermidades e doenças ali não eram espirituais, eram físicas mesmo. Nós podemos ter certeza que ele está falando que é de enfermidades físicas, ele levou sobre ele. Ele levou sobre ele as nossas enfermidades. É tão maravilhoso isso, irmãos. Está na obra de Jesus a provisão de cura. Assim como está na obra de Jesus a provisão para perdão dos nossos pecados, também ele fez provisão para sermos curados. É lógico que nós estamos nesse tabernáculo caído, só quando aquele dia que a gente receber um corpo glorificado é que vai ficar erradicado completamente as enfermidades. Concordam? Jesus levou sobre si os nossos pecados, nós fomos plenamente perdoados, e você pode hoje andar em santidade, ou não? Pode? Podemos. Agora eu pergunto, mesmo você se esforçando, às vezes, diante de Deus, levando a vida piedosa, alguma vez ou outra aí você dá uma escorregada e peca? Sim ou não, irmãos? Por quê? Enquanto nós estivermos nesse tabernáculo caído, o pecado não está erradicado das nossas ações, mas se estará erradicado completamente na volta de Jesus, quando recebemos um corpo glorificado. E as enfermidades também. Pedro vai tomar essa passagem de Isaías e ele também vai falar, né? Pelas suas chagas nós fomos sarados. Louvado seja Deus. Muitos irmãos, e eu quero fazer isso aqui como um ponto importante que talvez você possa pensar assim, espero que você não pense mais, e talvez você possa ouvir alguém te argumentando assim, olha, Jesus levou as nossas enfermidades, sim. Ele cumpriu essa profecia de Isaías. Mas foi em Mateus 8. Foi antes da cruz. Então, se foi antes da cruz, isso não é algo ilimitado. A cura é muito limitada. Porque foi antes da cruz, não foi na obra da cruz. A provisão de cura não é obra da redenção de Jesus, porque não foi na cruz, foi antes da cruz. Há 30 anos atrás eu li isso de um irmão, que eu não vou falar qual é o nome desse autor, porque eu gosto muito dele, senão você vai ficar desanimado em lê-lo, e eu quero que você leia, os livros são bons. Mas eu fiquei com isso, eu falei assim, naquele dia, quando eu li, nossa, que revelação, nossa, muito bom.
Não é revelação, irmãos, isso é um erro. Mas eu fiquei 30 anos atrasado no meu entendimento. Poderia ter avançado tanto nessa questão, não avancei. Porque eu aceitei aquele entendimento de que realmente não era. Eu ficava vendo os irmãos, quando às vezes os irmãos falam assim, irmãos, creia na palavra, que Jesus levou suas enfermidades, declare isso, professe isso, confesse isso, ore isso. Eu falava, puxa, que coitados dos irmãos, não entenderam ainda, né? Eu ainda julgava os irmãos no meu coração. Mas quando Deus começou a falar comigo, há uns 10 anos atrás, sobre esse assunto, veio muito forte, eu comecei então a pesquisar. E louvado seja Deus, eu fui liberto desse entendimento. Jesus, segundo esse irmão, né, e vários irmãos pensam assim, porque ele fez isso antes da cruz, então não fazia parte da obra redentiva dele, então não é dessa forma que nós devemos crer. Se esse argumento está verdadeiro, eu vou dizer um outro argumento. Jesus curou antes da cruz, certo? Claro, curou vários enfermos. Jesus perdoou pecados antes da cruz? Vocês lembram de algum caso que ele perdoou antes? Por esse argumento, então, nosso pecado pode ser perdoado, porque também foi antes da cruz. Estão vendo a lógica? Nem a lógica passa esse argumento, né? E eu fiquei 30 anos com essa lógica errada, irmãos. Mas louvado seja Deus, eu estava lendo, né? Me veio o coração. Fomos resgatados do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Não foi com ouro, né? Prata, né? Mas foi através de quê? Pelo precioso sangue. Ajudem aí quem sabe de qual. Pelo precioso sangue. O que mais? O que mais? Conhecido quando? Conhecido quando? Antes da fundação do mundo, irmãos. Antes da fundação do mundo, irmãos. Ou seja, Jesus já tinha garantido a sua obra antes da fundação do mundo. Ele veio aqui, cumpriu na plenitude do tempo, mas antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus já era conhecido. Por isso, Jesus podia perdoar pecados antes da cruz, assim também como poderia curar. Você compreendeu? Isso é importante, entenda esse argumento, irmãos. O Senhor Jesus, o seu sangue foi conhecido antes da fundação do mundo. Para Deus não existe tempo, né? Como nós temos. Esse tempo é para nós. Para Deus é sempre eternidade. E a palavra do Senhor nos afirma que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Porque quando o Senhor Jesus disse, eis-me aqui, envia-me a mim, já era um fato consumado. O sangue dele já foi conhecido, o sangue dele já tinha um efeito, ele já tinha feito isso antes da fundação do mundo. Então, naquele momento que ele estava, ele disse, estão perdoados os teus pecados para aquele paralítico. Aí o pessoal começou ali a murmurar, e Jesus percebeu, ele falou, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar, disse para o paralítico o quê? Levanta e anda. Ele provou que ele podia perdoar, ele tinha autoridade para perdoar. Mas, irmãos, o Senhor Jesus nunca poderia perdoar nenhum pecado se ele não pagasse o preço na cruz. Jesus já estava fazendo isso com antecedência, mas ele ia ali na cruz pagar. Por isso ele podia fazer aqui agora, mas na eternidade ele já tinha feito. Irmãos, pode dar um nó na nossa mente, mas fique aqui comigo. Queridos irmãos, foi antes da fundação do mundo. Aquilo que ele fez por nós, por causa dos nossos pecados, por causa também das nossas enfermidades. Então não aceite esse argumento, aquilo não foi na cruz. Então, Isaías 53 não cumpriu na cruz. Cumpriu sim na obra redentora de Jesus. Apesar de ter sido antes ali, quando Jesus estava curando os enfermos na terra, se cumpriu essa palavra de Isaías, mas aquilo fazia parte da obra de Jesus.
Pelas suas feridas fomos sarados. O que é isso, né? Ali no original, irmãos, pelas suas chicotadas, lá em Isaías. Vocês viram aquele filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson? Quando Jesus estava sendo antes da sua crucificação, ele foi chicoteado, lembra? Aqueles chicotes ali eram terríveis, porque tinha ossos nas pontas e ferro. E quando aquilo pegava nas costas, aquilo arrancava pedaços de carne. Eles colocavam a pessoa desnuda e começavam das costas aqui do ombro, ia descendo com as chicotadas até seu calcanhar, de forma que ficava depois uma ferida só. E a palavra do Senhor é gráfica. É para a gente entender, a palavra do Senhor é gráfica, fala, pelas suas chicotadas, pelas suas feridas, fomos sarados. É por causa disso que aconteceu com Jesus antes da crucificação. Ali, o Senhor Jesus, ele estava pagando um preço por nós. Uma só ferida, pelas chibatadas que ele levou. Ali ele resolveu o problema das nossas enfermidades. E na cruz o seu sangue resolveu o problema dos nossos pecados. Essa é a segunda razão, então, a segunda evidência de que é a vontade de Deus nos curar. Terceira, todas as pessoas que foram a Jesus, ele curou. Sem exceção no Novo Testamento. Jesus não curou todos os enfermos que havia naquele tempo dele. Nem mesmo curou todos os enfermos de onde talvez ele morasse. Mas todas as pessoas enfermas que foram a ele buscando cura, receberam a cura. Todas as pessoas, sem exceção. Você vai ler que ele fez isso. E como foi que Jesus fez isso, irmãos? Ele fez isso, deixa eu enfatizar de novo aqui. Jesus curou essas pessoas como homem ou como Deus? Isso é importante para nós respondermos. Como homem. Em momento algum na terra, Jesus usou a prerrogativa da sua divindade. Atos 10, 38, diz assim, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Ele, Jesus de Nazaré, o homem, curou porque era ungido com o poder do Espírito Santo e Deus era com ele, o Pai era com ele. Jesus curou todos que foram a ele. Se você vai ler no Novo Testamento, várias vezes vai citar, e ele curou a todos, e todos foram curados, sempre assim. Às vezes uma multidão ia com ele. Num certo momento, a multidão foi atrás de Jesus, ficou 3 dias curando os enfermos. 3 dias direto, imagina, irmãos. Por isso a palavra de Deus, o Senhor Jesus, às vezes está cansado, vamos a um lugar à parte. Orar. Para descansar, aliás. 3 dias ele ficou curando enfermos. 3 dias, irmãos. Louvado seja Deus. Quarta evidência. Jesus é a expressão exata de Deus. A palavra de Deus diz isso. Jesus é a expressão exata de Deus. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 4, você vai ler isso. E ele só fazia aquilo que era a vontade do Pai. Olha o que ele diz. João 5,19 diz assim, o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Jesus está falando que ele só fazia o que ele via o Pai fazendo. Porque tudo que este fizer, que o Pai fizer, né, o Filho também semelhantemente o faz. João 6,38 diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou.
todas as pessoas que estavam doentes foram a Jesus e Jesus curou, certo? Jesus falou assim: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu não faço a minha própria vontade, mas eu sempre faço a vontade do meu Pai. Você consegue conectar essas duas verdades? Todas as pessoas que foram a Jesus, ele curou. E Jesus falou: eu só faço aquilo que é a vontade do meu Pai. Você conecta essas duas verdades? Qual a conclusão que você chega? Que é da vontade de Deus curar. Se Jesus só fazia a vontade do Pai e todas as pessoas foram para ele ser curado, ele curou? Então é a vontade do Pai curar. Essa para mim é a maior evidência. Quando nós olhamos para Jesus, o que ele estava fazendo, e ele está dizendo: eu só faço a vontade do Pai, eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. A quinta evidência: Jesus ordenou aos seus discípulos que curassem os enfermos. Essa aqui nos assusta às vezes, né? Principalmente nós que estamos às vezes fechados na nossa tradição, na nossa religiosidade. Quando Jesus mandou os 12 discípulos e também os 70 pregar o Evangelho, Jesus mandou eles fazerem a pregação do Evangelho e mais alguma coisa. Jesus disse para os 12, está lá em Mateus 10, no versículo 7 diz: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. E agora ele diz no versículo 8: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Jesus ordenou para os seus discípulos curar os enfermos. Se não fosse a vontade de Deus curar, por que Jesus daria essa ordem para os discípulos fazerem isso? Você consegue entender esse argumento? Está claro, irmãos? Esse pessoal lá de trás assim está acompanhando, hein? Está entendendo? Isso é importante, irmãos. Isso vai fortalecer a sua fé. Nós precisamos entender isso. Se não fosse a vontade de Deus curar, Jesus não teria mandado os seus discípulos saírem curando. E aos 70, Jesus é muito mais ainda amplo. Ele disse: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E ele disse: curai os enfermos que nela houver e anunciar-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Eu acho isso tremendo. Jorge, você que é evangelista, vai naquela cidade, e quando você chegar lá, cure os enfermos e anuncie que está próximo ao reino de Deus. Aleluia! Não é só anunciar o evangelho, é para curar. Imagine entrar numa cidade e sair curando todo mundo. Aleluia! A gente tem que ter essa realidade em nós. Eu quero ter essa realidade. Eu tenho orado, muitas pessoas têm sido curadas, mas ainda nem todas são curadas. Mas eu quero chegar lá. Eu quero que a minha fé aumente. Eu quero exercitar a minha fé. Eu quero que a minha fé possa romper com situações que até agora não têm rompido. Algumas já romperam, mas eu quero mais. Eu quero que minha fé rompa. E a minha fé vai romper à medida que eu creio na verdade do Evangelho. Ah, irmãos, isso é muito bom, é o Evangelho. Jesus falou assim, olha, ontem nós estávamos vendo isso, né? Deixa eu repetir aqui. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele continua: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que Jesus ordenou para os discípulos que eles tinham que ensinar para os novos discípulos, até chegar a nós? Uma das coisas era essa: pregar o evangelho e curar os enfermos. Irmãos, vamos deixar a nossa religiosidade, vamos deixar a nossa tradição. Queridos,
Mude a sua mente, renove a sua mente. E você precisa renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Não pelos nossos conceitos, não pelas nossas tradições. As tradições são tão terríveis, às vezes eu chego no meio dos irmãos, os irmãos vêm me perguntar. Amém, pode perguntar qualquer coisa, tá, irmão? Não fica sem jeito de me perguntar, não. Mas às vezes as pessoas vêm perguntar, irmão, eu posso orar com o enfermo e impor as minhas mãos? Ou é só para os presbíteros, só para os pastores? Isso é tradição, religiosidade. E os irmãos foram crescendo nisso, porque ninguém ensinou também, os presbíteros estão lá, os pastores não estão ensinando, por isso os irmãos vêm perguntar. Essa é uma bênção para todo discípulo de Jesus. É um privilégio e uma responsabilidade para todo discípulo de Jesus poder orar com os outros. Impor as mãos sobre os enfermos. A imposição de mãos, claro, tem algumas situações que só alguém que tem autoridade em certas áreas que vai impor as mãos para certas finalidades. Mas para abençoar com cura, qualquer irmão e irmã pode fazer isso. E deve fazer. Sexta evidência. O que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele depois se tornou um apóstolo também, né? Está em Jerusalém. A ordem que foi dada para quando alguém estivesse doente na igreja. Está em Tiago 5,14. Está muito chique isso aqui, né? Estamos sendo acompanhados ali na tela, olha só, é Tiago 5, versículo 14. Olha o que está escrito aqui, ó. Está alguém entre vós doente? Leve ao pronto-socorro. Não é não? Opa, não é não. Está alguém entre vós doente? Chame quem? Os presbíteros. Os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Próximo versículo. E a oração da fé. A minha tradução fala oração da fé, ali fala oração feita com fé. Curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Porque às vezes a enfermidade, a causa dela foi de pecado. A pessoa está em disciplina diante do Senhor. Mas os irmãos vão lá e vão orar e vai ser curado. E ainda, se tiver sido pelo pecado, vai ser perdoado. Irmãos, claro, podemos ir para o pronto-socorro, tá? O pronto-socorro, os médicos estão na mesma... Os bons médicos, né, como eu poderia chamar assim, os que estão realmente servindo e fazendo a sua função, estão na mesma direção que nós, combatendo a enfermidade. Então, não tem problema nenhum médico, não, irmãos. Mas só que eu estou querendo enfatizar e fazendo de uma maneira irônica aqui, é que às vezes nós nunca vamos ao Senhor. A gente vai sempre só os recursos naturais. Não está errado usar recurso natural, Deus pode usar. Mas nós temos que ir ao Senhor. Eu, quando fiquei muito entusiasmado com orar com as pessoas enfermas, então eu cheguei na casa de uma pessoa, de uns irmãos, e eu fui almoçar com eles, e na mesa tinha uma irmã que estava com enfermidade já há alguns anos. Pelo menos 2 anos já tinha aquela enfermidade. E aí eu, sim, para querer incentivar, eu queria orar, eu sempre estava querendo orar com as pessoas enfermas, né? Já tem muitos anos. Aí eu perguntei, irmã, você já orou sobre isso? Só para, como que quebrar o gelo ali? Só para... Ela ia falar, né? Claro, já orei sim. Então, vamos orar mais uma vez. E eu ia falar assim com ela, na minha cabeça. E eu perguntei e a resposta me surpreendeu. Não, irmão, nunca orei. No mínimo 2 anos que eu me lembre. Eu fiquei assim meio chocado. Irmão, faz sentido isso, irmãos? Não. Não estou condenando a minha irmã, mas por que isso? Eu não sei por que isso acontece. Falta de conhecer a palavra, ou então a tradição, ou já achou, não. Um outro irmão muito querido no Senhor, amigo meu, ele ficou assim, até meio bravo comigo, porque eu estava orando com os enfermos, mas então eu falei, irmão, mas vamos fazer o seguinte, me explica aqui, se o seu filho ficar doente, ou a sua esposa, o que você vai fazer, irmão?
Querendo uma resposta dele assim, não, eu vou orar ao Senhor, né? Eu vou buscar o Senhor. Não, irmão, eu vou ao médico, vou levar ela no hospital, vou fazer as coisas normais. E é um irmão maduro no Senhor, ministro da palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, eu falei, irmão, faz sentido isso, irmãos? Não, irmãos. Se não é a vontade de Deus curar, então por que existe essa ordem na igreja para orar para os enfermos? Se é vontade de Deus que você fique enfermo, por que você vai no médico então? Alguns vão falar, não é vontade de Deus não, isso não é muito assim não. Ah, então por que você está indo ao médico para ser curado? Se não é da vontade de Deus curar, então por que você está contra a vontade de Deus? Vocês entenderam? Alguém que diz que não é da vontade de Deus curar e vai ao médico, ele está indo contra a vontade de Deus. Sétima evidência. A cura é a manifestação do poder do reino de Deus. Jesus, ele percorria toda a Galiléia, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 4:23 diz isso. Quando Jesus curou, ele disse, quando ele expulsou demônios e ao mesmo tempo curou, ele disse, olha, se eu expulso a Satanás pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando a cura é uma manifestação do reino de Deus, irmãos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu tem enfermidade, irmãos? Não, então, Senhor, traga o céu para a terra. A cura é manifestação do reino de Deus. Expulsão de demônios é manifestação do reino de Deus. É a autoridade do Senhor que está sendo manifestada. Oitava evidência, nós temos muitas promessas da palavra de Deus para cura. Quando nós estamos orando por cura, seja em nós ou em outras pessoas, qual a promessa de Deus você está apoiado? Você precisa se apoiar numa promessa de Deus. Isso mantém a sua fé. Pegue as promessas de Deus, medite nelas, declare essas palavras. Como eu estava falando ontem, a gente tem como que um útero espiritual, né? Você coloca a semente da palavra de Deus dentro lá e deixa ela frutificar, produzir fruto. Não é, às vezes não é assim, no estalo de dedo, não. Você tem que plantar. Primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão na espiga. Há um processo da palavra de Deus se tornar viva em você. Hoje nós estávamos no almoço, aliás, foi delicioso o almoço também hoje. Aqui eu estou só tratando, eu e minha esposa, né? Estamos só sendo tratados como príncipes aqui, né? Olha, estou assim, louvado seja Deus, estou sendo honrado demais, né? Ontem, hoje, olha, mas hoje ainda mais gostosa que a comida era a comunhão, a gente estava falando sobre isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra ali é o rema, a palavra viva. Mas como é que essa palavra rema surge no nosso coração? Nós temos que plantar a palavra escrita, o Logos. Habite em vós ricamente o Logos, a palavra de Cristo. Quando você tem a palavra de Deus em você, o Espírito Santo tem o que avivar. E quando aviva a palavra em você, aquilo produz fé. Você não tem dúvida alguma mais. A palavra viva produz fé nos nossos corações, irmãos. Então, as promessas de Deus é uma evidência de que é a vontade de Deus. Há muitas promessas. Estes sinais seguirão aos que creem. Para quem que Jesus falou isso? Esses que creem aí são quem? Quem são eles? São os crentes, aquele, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É os que creram no evangelho. Esses sinais acompanharão os que creram no evangelho. Algumas coisas ali, alguns sinais são citados, mas entre eles, um deles é: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
Tome isso. Coloque isso no seu espírito. Senhor Jesus. Ore, proclame, declare. Exerça a sua fé, vai orar, impor as suas mãos e você vai ver acontecer. Às vezes, irmãos, a nossa fé vai romper com coisas menores no início. Tem algumas enfermidades que eu sei que eu oro e vai ser curado, porque a minha fé já rompeu, mas outras não rompem. Eu preciso de ser exercitado, você e eu precisamos exercitar, mas à medida que nós estamos caminhando no reino de Deus, a gente vai ganhando mais confiança no Senhor. O problema não está do lado de Deus. Os discípulos, Jesus mandou eles irem pregar o evangelho e eles foram pregando e curando e expulsando os demônios. Jesus tinha mandado eles fazerem isso. Eles voltaram alegres: Senhor, os demônios pelo teu nome se submetem. Eles já tinham expulsado um monte de demônios. Mas chegou um pai com um jovenzinho lá, filho dele, né? Um pai com seu filho, um jovenzinho. E eles não puderam expulsar. A fé deles não rompeu com aquela situação daquele jovenzinho. Aí alguns até usam assim, tá vendo? Nem sempre Deus quer curar. Porque esses dois não foram curados? Mas Jesus foi e curou. Era da vontade de Deus. Mas Jesus falou com ele: olha, isso é por causa da incredulidade. Irmãos, eu não estou meio por fora do tempo aqui, mas o problema desse assunto é que eu estou tentando em 1 hora falar o que eu falo em 5, 6 horas. Então, irmãos, a nossa fé precisa romper. Você precisa pegar essas promessas de Deus e deixá-las germinar no seu coração. Há muitas promessas de Deus. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Salmo 107, 20. Salmo 103. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara de todas as tuas enfermidades. Há muitas promessas, irmãos. Quando o Senhor Jesus estava andando na terra, chegou uma mulher para ele, aquela mulher cananeia, e ela começou a chamar o Senhor e falar: Senhor, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Interessante isso, né? E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, Senhor, pois já vem clamando atrás de nós. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Jesus estava querendo puxar alguma coisa daquela mulher, né? Às vezes a gente acha assim, no nosso conceito, assim, muito politicamente correto: pô, Jesus fez uma desfeita terrível, né? Mas aqui está aqui, ó, não é bom tomar, presta atenção no que Jesus falou, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela podia ir embora, né? Se humilhou. Mas olha o que ela fez. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, isso está certo. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Eu quero chamar a sua atenção nessa afirmação de Jesus. Aquela mulher queria que a sua filha fosse curada. Mas Jesus falou assim: olha, eu não vou tomar o pão dos filhos. Pão dos filhos. Quem eram os filhos? Quem são os filhos hoje? Nós. O que Jesus está se referindo? Ela estava pedindo que a sua filha fosse o quê? Curada. E Jesus falou: eu não vou dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Queridos irmãos, guarde isso. A cura é pão dos filhos. A cura é pão dos filhos. É nosso. A cura é nossa. Irmão Billy, mas eu não tenho visto essas curas. Por quê?
Tem várias razões, né? Tem muitos obstáculos a serem curados. Mas você pode me perguntar, mas irmão, se é da vontade de Deus curar, por que a gente não está doente? Por que às vezes as pessoas não são curadas? Então agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Mas eu não quero que você responda rapidamente. Eu vou dar 30 segundos para você responder aí com você mesmo. Se você quiser, você pode falar, mas... A vontade de Deus sempre se realiza? A vontade de Deus sempre se realiza? A vontade de Deus sempre se realiza, irmãos? Não. Não. Deixa eu mostrar isso nas Escrituras. Temos que ver nas Escrituras, certo? 1 Timóteo 2, 3, 4 diz assim: se é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. E essa vontade está se realizando, irmãos. Jesus falou, a porta é larga, que vai para a perdição, e muitos têm entrado por ela. Jesus já respondeu que não. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos, e tal é a vontade dele, é tão verdadeira, que ele enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não é automático. Alguém precisa, para ser salvo, crer no Evangelho, se arrepender e crer no Evangelho. Não é automático. A vontade de Deus não vai acontecer automaticamente. Nem sempre a vontade de Deus está acontecendo, irmãos. Deus já fez provisão, tudo o que nós precisávamos, Deus já fez em Cristo. Queridos, lembre-se disso, Deus já fez tudo o que precisava para a gente em Cristo. Já está pronto, já está consumado. Ele já fez provisão para todas as coisas, agora nós precisamos ir lá pela fé e buscar essa provisão dele. Não é automático, assim como para alguém crer em Jesus, não é automático. Ele precisa, né? Você prega a palavra, você ora para aquela pessoa, né? Às vezes a gente passa anos orando para alguém para ser cristão, né? Para que ele creia em Jesus. Tem pessoas que eu oro há muitos anos por elas. Às vezes também com a enfermidade, a gente está lutando, mas estamos lutando, mas sabemos que Deus já fez provisão. Não sei o que está no meio do caminho. Lembra quando Daniel estava orando, está lá no capítulo 10 de Daniel, ele estava orando e jejuando. E ele ficou fazendo isso durante 21 dias. E o anjo depois chegou, o Gabriel chegou com a resposta. No 21º dia, mas o que foi que Gabriel falou para ele, o anjo Gabriel? Homem muito amado, olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, o que ele fez? Eu vim trazer a resposta para você. Mas a resposta não chegou, só chegou no 21º dia. Por quê? Porque havia uma guerra espiritual impedindo que ele chegasse até Daniel. Às vezes você está orando, tem alguma coisa impedindo, você não sabe o que é, pode ser uma batalha espiritual, pode ser várias coisas, às vezes é a nossa incredulidade. Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres, por causa de quê? Na cidade dele. Por causa da incredulidade. Você percebe, a gente pode estar limitando a Deus muitas vezes? Deus chamou atenção, está lá no Salmo 78, que lá diz que eles limitaram a Deus. O povo de Israel limitou a Deus. Puxa, mas Deus é limitado? Se a gente não usa de fé, ele vai estar limitado em fazer. Ele não vai fazer. Eles não fizeram, Jesus não fez ali na sua terra milagres por causa da incredulidade deles. Então, irmãos, que o Senhor, né, nos ajude nessas coisas. Mas eu queria que hoje você compreendesse os fundamentos da palavra de Deus, para você começar a orar com certeza e convicção. Antigamente, a minha oração com relação aos enfermos era o seguinte: eu vi muitas curas ainda orando dessa forma. Que hoje eu não oro mais assim. Mas era assim:
Senhor, fulano está com tal e tal problema. Senhor, e aí dava um relatório até médico também para Deus. Senhor, ele está assim, está assado, né? Senhor, mas cura ele. Senhor, essa é a nossa vontade, mas seja feita a tua vontade. Parecia muito espiritual. Eu não moro mais assim, irmãos. Eu nunca vou dizer, Senhor, faça a tua vontade. Se for a tua vontade, cura. Não, porque eu tenho convicção no meu coração e pela palavra de Deus que é a vontade. Então eu já oro nesta convicção de que é a vontade de Deus curar. E isso mudou muito a minha forma de orar e de ver os resultados. Ah, irmão, se você tem convicção, você já parte, né? Com a sua, certeza de que algo vai acontecer. Agora, se você está titubeando, será que é da vontade de Deus ou não? Não, ore. É claro que está na soberania de Deus as coisas. Deus sabe tudo, irmãos. Né? Deus sabe tudo. Mas, enquanto eu puder, eu vou estar orando de acordo com isso, que eu sei que é a vontade de Deus. Está na palavra dele, eu creio nisso, eu vou exercitar minha fé. Talvez amanhã eu complete alguma coisa, mas deixa eu só antecipar uma coisa que era importante eu falar. Fé para receber cura. E fé para curar o enfermo. Fé para receber cura. Quando nós estamos enfermos, né, nós queremos ter fé para receber cura. O exemplo mais, que mais eu acho que nos ensina, é o exemplo daquela mulher que tinha hemorragia. Por 12 anos ela gastou todos os seus bens, etc., e não resolveu o seu problema. Mas o que aconteceu com ela? Ela ouviu da fama de Jesus. E ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E ela chegou e tocou nas vestes de Jesus. E o que aconteceu? Saiu o poder de Jesus e curou ela. O poder de Deus que estava em Jesus foi para ela. Tchum. E Jesus volta-se, quem me tocou? Os discípulos ficaram ali, né? Senhor, todo mundo está te apertando aí, todo mundo está te tocando, e o Senhor ainda pergunta quem te tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Jesus era como homem, ele não estava blefando com os discípulos, não, ele não sabia mesmo. Ele era homem. Ela tocou por trás. E louvado seja Deus, o Senhor Jesus volta-se para ela, ela estava trêmula, porque ela não podia fazer aquilo, né? Na lei, ela era uma mulher o quê? Impura. Ela não podia ir lá, ficar no meio das pessoas, mas ela lutou contra tudo, irmãos, é isso, às vezes nós precisamos dessa definição. Ela foi com tudo ali para cima do Senhor, exercer a fé dela. A palavra de Deus diz que o povo que saiu do Egito, eles foram para a terra prometida, mas no meio do caminho eles pereceram. E por quê? Diz lá, porque a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, da fama de Jesus, o que ela fez? Ela misturou a fé dela naquilo que ela ouviu. Ela começou a confessar a palavra de Deus. Olha, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. O livro de Mateus está dizendo, ela está falando consigo mesma, se eu apenas tocar, eu serei curada. Irmãos, é isso, nós precisamos, né? Se você quer receber fé para ser curada, é isso, você tem que pegar a promessa de Deus, ouvir o que Jesus fez, o que Ele falou, e você toma aquilo e você começa a exercitar a sua fé, você mistura a sua fé na palavra de Deus. O que é misturar a sua fé? É você ter um ato de fé. Qual era o ato de fé que ela misturou a sua fé? Que ela enfrentou a multidão e foi lá e tocou nas vestes de Jesus. Nós precisamos desses atos de fé para que o milagre aconteça.
Nós precisamos cooperar com Deus para que o milagre aconteça. Puxa, mas Deus sabe tudo, Deus faz tudo, sabe, mas Ele determinou assim, a sabedoria dEle, eu não vou discutir com Ele. Jesus, Ele nos instrui bastante no seu primeiro milagre. Qual foi o seu primeiro milagre? De transformar água em vinho. E como é que aconteceu que aquela água transformou em vinho? A mulher, né, que é a mãe de Jesus, falou, olha, falou com os serventes, fazei tudo que Ele vos disser. E o que os serventes fizeram? Entre aspas aqui, misturaram a fé deles na palavra que eles receberam. Eles pegaram a água e encheram. Jesus falou, enchei as talhas. Eles receberam essa palavra de Jesus. Eles misturaram a fé deles. O que é misturar a fé deles? Fazer o que a palavra de Deus manda. Eles pegaram, encheram as talhas d'água e quando foram lá tirar, havia o milagre. Talvez não, Jesus poderia, de outra forma, né? Fazer as talhas encher, ou mesmo Jesus podia ir lá, pegar a talha, encher, né? E agora, não. Ele colocou aqueles homens para cooperar com ele. Assim também nós devemos fazer. Fé para receber a cura, irmãos. Nós precisamos cooperar com Deus. A mulher ouviu falar da fama de Jesus. A mulher fez uma confissão daquela palavra, daquilo que ela tinha ouvido. É muito importante, sabe, irmãos, a gente proclamar a palavra de Deus. Você pegar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, pegar a promessa, deixar aquela promessa dentro de você para que ela germine ali, para ela dê frutos e ela seja viva no seu coração para produzir fé. Eu criei, por isso falei, é assim que funciona. Se aproprie das promessas de Deus, misture a sua fé nas promessas de Deus. A mulher, ela fez esse ato de fé de tocar no Senhor Jesus. Eu creio, sabe, irmãos, que esses atos de fé são como que chaves que liberam o poder de Deus. Deixa eu dar um exemplo simples. Às vezes a gente vai orar com as pessoas na rua ou em qualquer lugar. A pessoa está com muita dor ou está com problema, sei lá, problema no joelho. Aí vou lá, oro. E amanhã espero falar isso com vocês, acho que hoje não vai dar tempo, mas a oração para a cura não é demorar meia hora e falar de Deus dos problemas, etc. Não, é chegar e dizer, joelho, fique curado agora em nome de Jesus. Dor, saia em nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. As enfermidades têm um nome. Fale o nome. Enfermidade tal, desapareça em nome de Jesus. Fique completamente curado. Aí, geralmente eu falo com a pessoa, olha, joelho fica completamente curado, dor desapareça, etc., em nome de Jesus. A primeira coisa que eu falo para a pessoa, testa aí, fulano. Veja se melhorou. Esse teste simples de fazer o movimento que antes não fazia, é um ato de fé. Simples. E quando a pessoa faz isso, opa, estou bem. Porque se a pessoa testou, ela está junto com você de que ela está crendo que alguma coisa vai acontecer. Eu orei com uma mulher, às vezes, estou me lembrando aqui agora, eu orei com uma mulher, eu estava com a muleta, tá? Eu orei com ela ali no metrô, e aí eu falei com ela, olha, testa aí agora para ver se melhora. Ela, não posso fazer isso não, porque vai me machucar. Saiu mancando do mesmo jeito. Entende, irmãos? Uma mulher que estava do meu lado no avião, estava voltando, né, numa viagem e tal, aí era uma senhora, do lado direito estava a neta dela, mas era uma senhora que estava aqui, uma vovó já e tal. Mas ela, conversando com ela, eu perguntei, a senhora está com algum problema e tal, no seu, de doença, sei lá, não sei como é que foi o assunto, mas só sei que ela tinha um problema, ela não tinha os movimentos do braço. Ela falou, o meu braço só chega assim, mais ou menos alguma coisa assim. Aí eu orei rapidamente ali, né, baixinho, né? E não precisa gritar, viu, irmãos? Não precisa gritar, não. Você pode, conversa normalmente. Para ninguém, né? Na rua, você pode, na padaria, em qualquer lugar. Vou orar com você aqui. O braço fique curado agora, volte todos os seus movimentos. No nome de Jesus eu te ordeno. Volte os movimentos agora em nome do Senhor Jesus. A senhora pode tentar movimentar? Que isso? Ela não era nem crente, irmãos. E é bom, quem não é crente tem... Olha, às vezes os incrédulos
são mais crentes do que os crentes. E os crentes são mais incrédulos que os incrédulos. É muito fácil você orar com uma pessoa que não é crente. Acontece mais rápido. Atos de fé. Atos de fé. Você vai ver isso na palavra de Deus várias vezes. E Jesus fala para aquela mulher então. Ela trêmula, olha para ele e Jesus fala assim: filha, a tua fé te curou. Algumas traduções diz salvou, mas a palavra lá é sozo. Sozo pode traduzir tanto salvação quanto cura. Mas ali não é salvação, Jesus está falando da cura dela. Filha, a tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A cura foi pela fé de Jesus ou pela fé da mulher? Hein? Da mulher. Não foi a fé de Jesus, foi a fé da mulher. Fé para receber cura. Nós precisamos exercitar nossa fé para recebermos cura, nossa própria fé. Agora, tenha fé para curar os enfermos. Você exercitar a sua fé para curar os enfermos. Você vai olhar muito isso, né? Como é que Jesus ministrava isso? Jesus dava uma ordem, né? Jesus nunca pediu o Pai para curar alguém doente, ele dava uma ordem. O leproso chegou para Jesus: Jesus, se tu quiseres, pode me purificar. Quero. Fica limpo. Era uma ordem. Lázaro, saia. Pedro e João, quando chegou na porta do templo Formosa, aquele homem esmolando lá, não tem ouro nem prata, mas isso que nós temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Oração de ordem. Né? Ontem nós falamos isso sobre autoridade, né? Fale ao monte. Geralmente, irmãos, quando nós oramos por enfermidade, quase sempre você pode seguir essa oração de ordem. Fale ao monte. A oração a enfermidade é o monte. Manda a enfermidade embora. Às vezes nós nos sentimos assim meio esquisito, né? Jesus falou assim: se você tiver fé como grande, vai falar esse monte, ergue-te, lance-te no mar, e se você não duvidar no seu coração, vai fazer aquilo que você está falando. Vai acontecer. Jesus, a gente fica assim: puxa, mas é esquisito, eu vou falar para uma doença não conversa, como é que eu vou falar com ela, né? Jesus falou, não é nem com doença, é com um monte. Mas Jesus falou com quem? Vocês lembram do contexto desse versículo? Jesus tinha amaldiçoado a figueira. Ele falou com a figueira o quê? Nunca mais nasça fruto de ti. Jesus falou com a figueira. Não se sinta meio pateta, não. Fale com a enfermidade mesmo. Os outros vão te achar pateta, mas você sabe que você está usando a sua autoridade em nome de Jesus. Você vai dizer, enfermidade tal, desapareça. Dor, saia. Isso funciona, irmãos. Olha, vamos combinar aqui. Eu vou responder e boa pergunta. Eu queria talvez depois fechar aqui, não sei se a gente vai ter tempo, mas podia deixar vocês fazerem perguntas, talvez, né? Ou amanhã, não sei. Mas, irmãos, tem várias causas de enfermidade. Eu estou usando óculos, porque eu já estou ficando velho. É a causa natural, né? O corpo da gente vai desgastando. As cartilagens, as juntas, né? Um processo natural de envelhecimento, é natural. Às vezes tem também enfermidades porque a pessoa cometeu um pecado. Na igreja em Corinto havia muitos lá que estavam fracos, doentes e não poucos os que dormiam. Era a disciplina de Deus, por causa do pecado. Agora, há enfermidades que são ataques do diabo. Ontem nós falamos isso lá na autoridade dos crentes. O inimigo pode vir jogar enfermidades e nós precisamos resistir. Esse exemplo que você deu, Jesus foi e expulsou aquele espírito de enfermidade e falou, essa filha de Abraão, era uma mulher do povo de Deus. Se o inimigo pode lançar pensamentos maus, dardos inflamados na nossa mente, irmãos, ele também vai querer atacar o nosso corpo.
Não é possessão demoníaca. Há muitas enfermidades que são causadas por espíritos de aflição. Ontem eu estava dando um exemplo, né? Quando a gente ora com as pessoas, a dor, por exemplo, está num lugar, está aqui no seu ombro esquerdo, você ora, e aí, como é que está? Agora está bem? Não, estou super bem. Mas estranho, a dor, agora estou aqui nesse ombro aqui, está doendo demais, agora não estava doendo, está doendo. A dor movimenta no corpo. Isso claramente é espírito de aflição. E você diz, e quando você percebe isso, agora você não manda mais a dor embora. Seu espírito de aflição sai agora em nome de Jesus. Não toque mais nesse corpo. Amém, vai embora. Então, irmãos, a fé para curar os enfermos. Jesus, ele curava. A palavra de Deus diz que, ali no livro de Atos, versículo 1, está dizendo que Lucas está falando, eu te escrevi o primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, falando das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Por que Jesus começou? Porque ele não disse que Jesus fez, mas que ele começou, porque ele ia continuar. Como é que Jesus continuaria a sua obra, irmãos? Ali no livro de Atos é Jesus continuando as suas obras, Jesus ressuscitado, através dos discípulos, pelo poder do Espírito Santo. Nós fomos chamados a fazer as obras de Jesus. Aquele que crê em mim fará as minhas obras, né? Aquilo que eu faço e muito mais. Jesus estava falando a verdade. Sempre falou. Nós precisamos continuar a fazer as obras de Jesus. Você foi chamado para orar com os enfermos, a curar os enfermos no nome de Jesus. O Senhor já deu essa ordem para nós. Um exemplo que a fé de alguém para curar o outro. O centurião foi a Jesus e falou, Senhor, né, meu servo está lá sofrendo terrivelmente. Meu servo está sofrendo terrivelmente. E Jesus disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com a palavra, e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo, um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e o servo faz isso, ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Depois Jesus fala assim, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Ou seja, o doente foi curado não pela fé dele, mas pela fé do outro. Quando vocês orarem para alguém, nunca jogue o peso, se a pessoa não foi curada, para a fé da pessoa. Ah, a pessoa não foi curada porque ela não tem fé. Se ela tivesse fé, ela seria curada. Mas se você também tivesse fé, você que orou por ela, ela também seria curada. Não joga esse peso. Assuma. Minha fé não rompeu, mas vamos continuar orando. Mas não joga para a pessoa, a pessoa não teve fé. Ela já está toda lá sofrida com a enfermidade, e você joga para ela que ela não tem fé. Precisa de fé para ser curado. Pode ser a fé do enfermo ou a fé de quem está ministrando a cura, de quem está orando pelo enfermo. Se tem dos dois, maravilha. Amém, queridos. Amanhã eu devo avançar um pouquinho e eu queria ainda falar algumas coisas práticas de como nós podemos orar e também falar algumas dúvidas que geralmente as pessoas têm, né? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora, né? Oi? Nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Te damos graças pela tua palavra que nos dá essas evidências de que é a tua vontade de curar os teus filhos. Senhor, nos ajude a entrar em fé nessas verdades. E, Senhor, ajuda-nos a que a nossa fé possa romper, Senhor, com as enfermidades, Senhor.
Ó Senhor, louvamos a Ti pela medida de fé que o Senhor deu a cada um de nós. Mas pedimos que essa fé seja, Senhor, aumentada, Senhor. E o Senhor já nos disse que é pelo ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós queremos tomar a Tua palavra nos nossos corações. E, Senhor, deixar que ela faça aquele trabalho que só ela pode fazer, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, abençoe os meus irmãos aqui, aqueles que precisam de saúde, Senhor, que recebam saúde do Senhor. Ó Deus, nós oramos a Ti, dá-nos essa graça, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.